Bom, galera, vamos para mais uma aula de física, tá? Na aula de física de hoje, nós vamos estar corrigindo os exercícios EP1, EP2, EP3 e EP4, tá bom? Na questão de número 1, ele diz assim: com relação à grandeza física, trabalho, responda. Que grandeza física é responsável pela realização de trabalho? Então, galera, a grandeza física responsável pela realização de trabalho é a força, tá? A grandeza física responsável pela realização de trabalho é a força. Agora vamos para a questão de número 2, tá? A B. A B. A aplicação de uma força e a condição necessária é suficiente para que haja efetivação do trabalho? Então, conforme a pergunta, né, é necessário, mas não suficiente, pois deve haver deslocamento do corpo em que a força atua. Vamos para a questão de número 2. Nas duas figuras a seguir, uma pessoa arrasta uma mesma caixa, deslocando-a do ponto A ao B. Aqui nós temos uma caixa, temos uma força e temos um ângulo aqui, ó. Nós temos uma força que está sendo realizada. Na figura B, nós temos na figura 1 e na figura 2, nós temos também o mesmo, nós temos uma força, só que com um ângulo maior, e temos a posição do braço em uma posição maior. Percebe que esse ângulo aqui é menor do que o da figura B. Repare que os ângulos de aplicação de força são diferentes, realmente são diferentes. Então, a partir das observações feitas, responde: se a intensidade de F1 é igual a F2, em qual das situações houve a realização de trabalho maior? Então, galera, em cima ao enunciado, nós podemos dizer o quê? Que na situação da figura 1, é realizado um trabalho maior, pois para um mesmo deslocamento, o componente horizontal da força é maior. Então, na figura 1, a componente ela é maior, tá bom? Na figura 2, na B, ó, vamos ver aqui o que diz a B. Ó. Em qual das situações o atrito existe entre a caixa e o piso? Não. Em qual das situações o atrito existe entre a caixa e o piso é menor? E o piso é menor? Vamos ver aqui. Bom, galera, em cima da pergunta, nós podemos dizer o seguinte: o atrito entre a caixa e o piso é menor na situação da figura 2, pois a componente horizontal da força é menor e ela consegue deslocar a caixa, tá bom? Agora vamos para a questão 3. Uma força constante de intensidade 100 N é aplicada numa caixa de 5 kg de massa. O ângulo formado por ela, com direção do deslocamento da caixa, é de 60. Então, responda, tá? Então, galera, nós temos a força 100 N, a massa é 5 kg e o ângulo é de 60 graus. Aí ele pergunta aqui, ó: o valor desse ângulo influi na realização do trabalho dessa força? Como? Vamos responder. Então, seguindo a pergunta, ó, sim, quanto menor for o ângulo entre a direção da força e do deslocamento, maior será o trabalho realizado. O valor máximo será atingido quando o ângulo for nulo. A B. Que trabalho será realizado nas condições descritas caso o deslocamento seja de 2 metros? Então, nós temos aqui, ó, o deslocamento agora vai ser de 2 metros. Então, galera, para a gente responder a B, vamos seguir a formulazinha que tem lá no livro didático. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser igual a força, ele já deu, que é 100 N. A distância é 2 vezes o cosseno de 60, tal.
cosseno de θ, né? Vezes o cosseno de 60. Vamos fazer aqui. O trabalho, deixa eu fazer de outra cor. O trabalho vai ser igual a 100 vezes 2 vezes o cosseno de 60 é 1 meio. Então, o trabalho vai ser igual 100 vezes 200 vai dar 100 vezes 2 vai dar 200 vezes 1 sobre 2. 200 dividido para 2 vai dar 100. Então, esse é o resultado, tá bom? 100 vai ser o trabalho com o deslocamento de 2 metros. C. Qual será o valor do trabalho se a caixa não se mover? Então, turma, se a caixa não se mover, então se a distância for igual a 0, então o trabalho é igual a 0. O trabalho vai ser nulo. A D, turma. A força terá realizado quanto de trabalho se o deslocamento for apenas 10 centímetros? Então, galera, vamos lá. Se a distância é 10 centímetros, nós vamos transformar para metro, que vai ser 0,1 metro. Então, nós vamos ter trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá? Então, nós vamos ter trabalho vai ser igual a 100 vezes a distância, que é 0,1, vezes o cosseno de 60. Então, o trabalho vai ser igual a 100 vezes 0,1 vezes o cosseno de 60. Trabalho vai ser igual a 100 vezes 0,1 vezes o cosseno de 60, que é 1 meio. Agora vamos multiplicar tudo. Vamos multiplicar os numeradores. 100 vezes 0,1 vezes 1 vai ser igual a 10. 10 dividido por 2 vai ser igual a 5 joules. Tá? Lembrando que a unidade de trabalho é em joule. Eu não coloquei lá em joule mas na outra questão, mas vocês põem, tá bom? A unidade medida é o joule. Turma, para finalizarmos nossa aula, vamos responder a questão de número 5. Ou de número 4. No exercício EP2, qual seria o trabalho efetivado pela força, peso, sobre a caixa em um deslocamento de 50 centímetros? Tá? Nós vamos tomar em base a EP2. Então, turma, o trabalho é nulo. Qualquer que seja a distância percorrida, porque a força peso não gera trabalho, tá? Força peso não gera trabalho. Também podemos considerar que o ângulo seno de 90 graus é como o cosseno de 90 graus, que é igual a 0. O produto da força, então, é nula, porque se o cosseno de 90 é 0, se a gente põe 0 nessa fórmula aqui, ó, se a gente põe 0, o 0 anula toda a equação, tá bom? Então, por este motivo. Até a próxima aula, galera.